Fala, nação rubro-negra, chega mais porque o vídeo de hoje está recheado de novidades quentíssimas sobre o Mengão. Já vamos começar direto ao ponto, porque tem muita coisa importante rolando nos bastidores e dentro de campo. A classificação para as oitavas da Libertadores veio, mas a atuação... Olha, ficou bem aquém do que a gente espera. Flamengo venceu por 1-0, o Deportivo Táchira garantiu a vaga, mas deixou muito torcedor com aquele gosto amargo. Era pra ter sido um show, mas foi um jogo morno sem brilho, com o adversário todo fechado, e o Flamengo sem conseguir furar com facilidade. Mesmo assim, missão cumprida, seguimos em frente. O grupo foi equilibrado demais, 3 equipes com os mesmos 11 pontos. LDU ficou em primeiro, Flamengo em segundo e o Central Córdoba terminou em terceiro. Foi no detalhe no saldo de gols que a gente ficou atrás. E agora vem o mata-mata, onde o buraco é mais embaixo. 8 possíveis adversários já estão no radar. Estudiantes, River Plate Racing, Vélez, LDU, São Paulo, Palmeiras e Internacional. É só pedreira. E lembrando, o segundo jogo vai ser fora de casa. E aí, torcedor? Quem você gostaria de encarar logo? De cara! Já comenta aí que eu quero saber a opinião da galera. Ontem teve presença ilustre no Maracanã. Carlo Ancelotti, sim, o técnico italiano multicampeão, esteve lá observando tudo de pertinho. Ele ficou na tribuna de imprensa ali atrás. Da gente! Foi até complicado trabalhar, viu? Muita gente em volta querendo tirar foto, fazer vídeo, aquele tumulto. Mas depois que a galera se acalmou, deu pra perceber que ele estava focado. Durante o hino, ele observou o Wesley, o Gerson, o Ortiz e o Alexandro, provavelmente pensando em nomes para o futuro. O Varela, inclusive, fez uma ótima partida. Entrou como volante, mostrou raça, desarmou, correu. Léo Ortiz marcou o gol da vitória. Ou seja, teve sim ponto positivo nesse jogo apagado. E aí vem uma outra bomba nos bastidores. Lembram da história do Memphis Depay no Flamengo? Pois o jogador demonstrou interesse, fez aquela famosa cavada para vestir o manto sagrado, mas aí veio o choque. O pedido financeiro foi simplesmente surreal. O cara queria 2 milhões de reais, livres de impostos por mês, mais 4 milhões de euros em luvas. Fazendo as contas, o custo mensal dele poderia bater na casa dos 4 milhões? Isso tudo para um contrato de 2 anos e 3 meses. Resultado, o Flamengo descartou na hora. A prioridade era contratar jogadores como Alcaraz, Alexandro e Michael. Não dava para colocar esse caminhão de dinheiro só num atleta, por mais famoso que ele seja. E o curioso é que o empresário dele ainda deu uma entrevista dizendo que a preferência do Memphis era o Flamengo. Ah, mas com esse salário aí, meu amigo, até eu tatuava o Cristo Redentor no corpo. Não é assim que funciona, tem que caber no orçamento, tem que estar alinhado com o planejamento do clube. E para fechar, vamos falar do nome que sempre gera repercussão, Cristiano Ronaldo. O craque português virou assunto após declarações do José Boto, dirigente do Flamengo, que falou abertamente sobre essa possibilidade. E a resposta foi direta: o Flamengo não quer contratar um jogador só para disputar o Super Mundial. O projeto do clube é muito maior. O foco não é apenas o torneio internacional, mas sim o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil. Se fosse para trazer o CR7, teria que ser para uma temporada inteira, para um compromisso mais longo. Jogar só o Mundial não faz sentido para a diretoria e essa posição foi passada com clareza? A resposta, claro, chega até o próprio Cristiano. E quem sabe, né, se ele mudar de ideia e quiser realmente vestir o manto por mais tempo, as conversas podem ser reabertas, mas do jeito que está não vai rolar. E aí, torcedor, o que você acha dessa decisão do clube? Concorda com a postura da diretoria em relação ao Cristiano Ronaldo? E sobre o Memphis Depay, você bancava esse investimento pesado ou fez certo o Flamengo em recuar? E nos confrontos das oitavas, qual é o seu palpite? Comenta tudo aí, porque eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, ativa o sino para não perder nenhuma novidade. E deixa o like para fortalecer ainda mais nosso trabalho. Porque aqui é Flamengo todo dia, toda hora, em qualquer situação. Agora, mudando o foco, vamos falar um pouco mais sobre o que está por vir e como o Flamengo precisa se preparar, porque o que vem pela frente não é brincadeira. A Libertadores vai afunilar e a exigência vai aumentar. Não tem mais espaço para erro, vacilo ou atuação abaixo da média.
O mata-mata é onde o bicho pega, onde o emocional conta tanto quanto o tático. E o que preocupa é que o time ainda não atingiu aquele padrão de atuação que o torcedor se acostumou a ver em anos anteriores. A gente vê lampejos de qualidade, momentos de domínio, mas falta constância. A defesa às vezes bate cabeça, o meio-campo oscila demais e o ataque tem sofrido para finalizar. Isso precisa mudar, porque nos confrontos das oitavas qualquer detalhe pode ser fatal. E o torcedor tá vendo isso, tá sentindo isso? Não adianta tapar o sol com a peneira. Tem cobrança nas redes sociais, nas arquibancadas, tem barulho vindo de todo lado. E não é birra, é cobrança de quem ama o clube, de quem sabe o potencial desse elenco. Porque se a gente for olhar nome por nome, o Flamengo tem um dos elencos mais caros e qualificados do continente. É jogador de seleção atleta com passagem por Europa, caras rodados com experiência. Não dá pra aceitar que o time sofra pra criar contra adversários bem inferiores tecnicamente. Então sim, tem que ajustar. O treinador precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Talvez mexer no esquema, talvez dar mais liberdade para certos jogadores, talvez resgatar aquela mentalidade de 2019 que atropelava sem piedade. Seja como for, algo precisa mudar e rápido. E nesse meio todo, a presença do Ancelotti no Maracanã virou mais um ingrediente nesse caldeirão. O técnico italiano estava ali observando, estudando, talvez até sondando possíveis nomes para a seleção brasileira ou para algum projeto pessoal. Mas não dá para ignorar a simbologia da presença dele num jogo do Flamengo. É um treinador que conhece futebol como poucos no mundo, um cara que já treinou os maiores clubes da Europa e que estava prestando atenção em cada detalhe. Quando um técnico desse calibre está observando o seu elenco, é bom que todo mundo esteja no seu melhor. Porque oportunidades surgem, propostas aparecem e carreiras mudam com um jogo bem feito. Mas infelizmente o Flamengo não brilhou. E a impressão que ficou foi mais de um time travado, lento, sem criatividade, do que de um grupo pronto para brigar por título. Claro que isso pode mudar, mas o alerta tá ligado. E se a gente fala de planejamento, não tem como não destacar o peso da janela de transferências. O Flamengo está no mercado, sim, mas está com cautela? E é importante que esteja. Porque não dá mais para fazer aposta milionária em jogador que chega e não entrega. O caso do Memphis Depay, por exemplo, serve como termômetro de como o clube pensa hoje. O cara tem nome, tem marketing, tem currículo, mas os valores que ele pediu são irreais para o futebol brasileiro. 2 milhões livres por mês mais luvas milionárias, isso não existe. E o Flamengo fez certo em recuar. Porque gastar tudo isso em um jogador, por mais famoso que seja, pode comprometer o equilíbrio financeiro do elenco todo. Os caras que já estão no grupo vão começar a cobrar reajuste, vai dar problema interno, vai criar crise. E tudo por um nome, não vale a pena. E tem mais essa história de jogador que só quer vir para disputar o Mundial, também não cola. O caso do Cristiano. Ronaldo deixa isso bem claro. O José Baldo foi direto, não deixou margem para especulação. O Flamengo não quer contratar ninguém só para aparecer no Super Mundial. Isso é coisa de clube pequeno que joga todas as fichas numa competição só. O Flamengo tem calendário cheio. Tem Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. E mais tem torcida, uma das maiores do mundo. E essa torcida não se contenta com um lampejo de glória. Ela quer hegemonia. Ela quer um time competitivo o ano inteiro. Então trazer um astro só para 3 ou 4 partidas, esquece. Isso não combina com o projeto que o clube vem construindo. Se for para trazer alguém do nível do Cristiano Ronaldo, tem que ser com contrato firme, projeto esportivo, claro comprometimento. Com toda a temporada. Caso contrário, não vale o investimento. Mas apesar dos problemas e das polêmicas, tem coisa boa sim para destacar. O Varela, por exemplo, mostrou que pode ser uma peça importante no meio-campo. Atuou com garra, foi firme. Nos desarmes não se escondeu do jogo. Foi uma grata surpresa. O Léo Ortiz também vem se firmando, fez o gol da classificação e tem mostrado segurança na zaga. Ainda precisa de ritmo, mas o potencial tá ali. E esses pontos positivos precisam ser valorizados. O torcedor tá de olho o técnico também. E é nessa pegada que o Flamengo precisa seguir. Olhar para o que deu certo, corrigir o que deu errado e seguir em frente. Porque ainda tem muita coisa em jogo e esse elenco tem condições de brigar em todas as frentes. E olha, tem muita gente de olho nesse Flamengo.
Não só no Brasil, mas lá fora também. Os gringos acompanham os empresários, ligam os olheiros, marcam presença nos jogos. Isso é consequência de um clube que cresceu, que passou a ser respeitado internacionalmente. Só que esse respeito precisa ser mantido com desempenho, porque futebol é momento. Não adianta ter nome se não entrega em campo. E o torcedor sabe disso. Por isso cobra. Por isso se manifesta, por isso exige mais. E tá certo em fazer isso, porque o Flamengo é gigante e gigante tem que se portar como tal em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis. Então agora é foco total nas oitavas. Vem pedreira, vem jogo grande, vem confronto que vai exigir o melhor de cada um. E é nisso que o torcedor acredita. Que o time vai crescer quando mais precisa, que os líderes vão chamar a responsabilidade, que os reforços vão encaixar, que o treinador vai acertar a mão. Porque quando o Flamengo joga o que sabe é difícil segurar. E a história mostra isso. Então a expectativa tá lá em cima. E a torcida vai junto, empurrando, apoiando, cobrando quando tem que cobrar, mas nunca abandonando. Porque isso aqui é Flamengo, irmão. É paixão que não tem explicação. E aí, meus amigos, minhas amigas, quero saber de vocês agora. Como vocês estão vendo essa caminhada do Mengão até aqui? Acha que dá pra sonhar alto na Libertadores ou precisa mudar muita coisa ainda? E sobre o mercado, quem vocês gostariam de ver vestindo o manto sagrado nessa próxima janela? Já comenta. Aí deixa sua opinião, porque como eu sempre falo aqui, o espaço é nosso, é da nação. É pra gente debater tudo que envolve o clube mais amado do Brasil. Então não se esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui é conteúdo diário, é informação com paixão, é Flamengo em primeiro lugar. Bora pra cima, porque a temporada tá só começando e tem muita coisa pela frente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor tem ganhado força e, agitado torcedores e especialistas, a FIFA estaria prestes a punir o Flamengo de maneira drástica, retirando do clube a tão sonhada vaga no Super Mundial de Clubes. A informação, ainda não oficial, mas com forte ressonância em fontes ligadas à entidade máxima do futebol, pode mexer profundamente com os planos do rubro-negro para a temporada. Segundo os boatos, a punição estaria relacionada a irregularidades administrativas e financeiras apontadas pela FIFA em investigações recentes. Embora os detalhes não tenham sido completamente divulgados, circula a possibilidade de que o Flamengo tenha cometido falhas no cumprimento das normas que regem transferências internacionais e registro de jogadores, o que teria motivado a sanção severa. A retirada da vaga no Super Mundial seria assim uma medida punitiva que visa dar exemplo e preservar a integridade das competições globais. Essa notícia caiu como uma bomba no meio esportivo. O Flamengo vinha se preparando com muita expectativa para o torneio que promete ser um dos maiores eventos do calendário internacional, reunindo os clubes mais fortes do mundo em uma disputa inédita e recheada de prestígio. A chance de colocar o nome do clube ainda mais em evidência no cenário global é um dos maiores desejos da diretoria e da torcida, que sonham em ver o time carioca brilhar frente às potências europeias e sul-americanas. Além do impacto esportivo, o possível veto também provocaria uma enorme repercussão financeira. A participação no Super Mundial representa não apenas a oportunidade de título, mas também uma importante injeção de recursos através de premiações, patrocínios e direitos de transmissão. Para o Flamengo, que mantém uma gestão ambiciosa e busca crescimento constante, perder essa chance seria um golpe duro e que poderia até influenciar na montagem do elenco para os próximos meses. Ainda há muita especulação sobre os próximos passos. Alguns especialistas acreditam que o clube poderá recorrer da decisão, tentando negociar uma redução da pena, ou ao menos conseguir uma alternativa para manter sua participação no evento. Porém, o histórico da FIFA em punir com rigor casos de infração regulatória não dá muitas esperanças para que a situação se reverta com facilidade. Entre os torcedores, a notícia tem gerado um misto de incredulidade e revolta. Muitos não conseguem entender como um clube do tamanho do Flamengo pode estar envolvido em algo que comprometa sua presença em um campeonato tão importante.
Enquanto isso, a diretoria mantém um silêncio cauteloso, sinalizando que só irá se pronunciar oficialmente quando houver uma definição concreta da FIFA. Com o desenrolar dos próximos dias, o mundo do futebol brasileiro e internacional ficará de olho atento nessa possível decisão que pode redefinir não só o calendário do Flamengo, mas também abrir um precedente importante para o controle e a fiscalização das competições. O que era para ser uma festa de gigantes pode assim se transformar em um episódio tenso e cheio de incertezas que certamente será assunto nas rodas de conversa e nas redes sociais por muito tempo. O que resta agora é aguardar e acompanhar de perto como esse rumor se desenrolará e quais consequências ele trará para o clube carioca e para o futebol mundial. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.